Eu sou Ralph Gore e hoje iremos falar sobre a impossibilidade do cálculo econômico no socialismo. Houve por muito tempo um fervoroso debate se o socialismo era economicamente viável ou não. Uma das discussões era sobre a eficiência do trabalho no socialismo. Preconiza-se que no socialismo todo o trabalho tenha a mesma remuneração, ou seja, o trabalho de um engenheiro civil terá a mesma remuneração de um pedreiro. Isso para que não ocorra disparidades entre as rendas desses camaradas, evitando assim desigualdade social, que é uma das principais agendas socialistas. Os críticos do sistema argumentavam o seguinte: dado que todo trabalho irá receber uma remuneração igual, a população se sentiria desmotivada a se empenhar em trabalhar em ofícios que exijam mais trabalho, em ofícios que exigem um maior estudo, uma maior prática, um maior desempenho. Afinal, se eu for um gari ou um astronauta, eu não receberei o mesmo? Assim, teríamos uma grande deficiência na divisão do trabalho e na distribuição da mão de obra. A tão alegada eficiência do socialismo seria ruída. Os socialistas respondiam que depois de ocorrida a Revolução do Proletariado, o homem se desvencilharia deste pensamento capitalista. Não almejaríamos mais os nossos interesses pessoais. O homem seria renovado e tenderia a sobrepor o interesse da comuna a seus interesses pessoais egoísticos. Em 1920, Mises, um profícuo crítico do sistema socialista, não se rendeu a essas discussões rudimentares e limitadas. Na realidade, ele procurou demonstrar a impossibilidade da existência do socialismo com a seguinte tese: é impossível a alocação racional de recursos em uma economia socialista, pois essa é incapaz de exercer cálculo econômico de forma satisfatória. Ele deixou de lado toda a discussão sobre como a moral humana se comportaria e procurou demonstrar que o socialismo é economicamente impossível. Para entendermos esse insight misesiano, vou tentar explicar de uma forma mais geral o cerne de sua tese. Numa economia de mercado, desde os bens de primeira ordem, que são os bens de consumo, até os bens de ordem superior, que são os de produção, são geridos privadamente. Ou seja, eles são possuídos, aplicados, investidos, ofertados, demandados por agentes privados. E são eles os capitalistas, os empreendedores, os empregados, os consumidores. E este sistema só é possível porque nós temos um sistema de trocas indiretas que é intermediado pela moeda. Quando uma economia opera sob trocas indiretas, ou seja, ao invés de eu trocar o meu produto pelo seu produto, nós usamos a moeda como intermédio. Quando isso acontece, nós temos o fenômeno dos preços. E os preços possibilitam o cálculo econômico numa sociedade, num livre mercado. Os preços são um miraculoso resultado do qual o conhecimento fragmentado socialmente dos anseios dos indivíduos, da demanda, do estoque presente na sociedade são condensados. Todo o passado daquele produto está ali presente naquele preço, desde toda a matéria-prima utilizada, os insumos, a mão de obra, o capital investido, a tecnologia, a embalagem, o transporte, o lucro, tudo está ali condensado. E todo esse aglomerado de informações se manifestam na forma de preço. Para você entender melhor, com mais clareza, eu sugiro que assistam esses 2 vídeos do canal Portal Libertarianismo sobre o quão complexo é o mercado e como os preços sabem o que você não sabe. É justamente por causa dos preços que os empreendedores são capazes de ministrar o cálculo dos preços. Quando um empreendedor tem uma ideia na cabeça sobre um produto, ele terá que calcular a quantidade de insumos necessário para a produção, a mão de obra, a quantidade de capital que terá que ser investida e dentre outros fatores econômicos. Tudo isso num espaço de tempo contado do momento em que ele usa desses artifícios até o momento em que o produto estará disponível para ser adquirido. Numa economia livre, todos esses artifícios terão um preço estipulado pelo processo natural do mercado. Com base nos preços
que o empreendedor terá uma noção se o seu empreendimento será viável. Se o valor dos produtos estiverem muito alto para a massa dos consumidores que ele pretende atingir, então se tornará um investimento inviável. Agora, se o preço estiver mais acessível, mais baixo para a população, então poderá ser um investimento em um bom empreendimento. Mas, além disso, o empreendedor tem que ser perspicaz, ele deve observar se esse produto está sendo demandado pela população, se ele satisfaz alguma aspiração ou alguma necessidade. Ver como é complexo esse processo empreendedor e como ele deve ser meticulosamente planejado. É assim que são alocados os recursos de forma racional em uma economia livre. E você deve estar atento para entender o porquê uma economia completamente estatizada seria incapaz de efetuar o cálculo econômico de uma forma racional. Em uma sociedade completamente estatizada pelo governo socialista, todos os bens de produção, recursos, capital e demais bens de ordem superior são completamente retirados de seus proprietários reais, que são os particulares, e agora pertencem ao monopólio do governo. E estes agora têm o monopólio de produção de todo e qualquer bem na sociedade. Sendo que agora todos os bens de consumo são distribuídos igualmente na sociedade e não mais adquiridos no mercado com a moeda, não há mais trocas voluntárias. E sem as trocas voluntárias não há preço. E sem o preço não é possível conceber o cálculo econômico. Por conseguinte, o governo ele não consegue calcular o custo de produção, porque ele não possui preço. E sem o cálculo do custo de produção, ele não consegue calcular quais são os seus lucros e suas perdas. Portanto, não há maneira de estimar a demanda dos consumidores e alocar os recursos de uma forma racional. Segundo Mises, há 3 condições básicas para que o cálculo econômico seja possível. Primeiro, privatização de todos os estágios dos bens, incluindo os bens de capital. Segundo, liberdade de trocas entre todos os bens e serviços. E terceiro, uma moeda resistente, uma moeda cujo valor independa da influência de controles políticos. O socialismo em si já solapa esses 3 princípios. Ou seja, resumindo tudo, os preços são de extrema necessidade para que ocorra o tal do cálculo econômico. E ele contém informações essenciais para os gerenciadores de recursos, para que eles entendam onde os recursos devem ser alocados de forma mais sábia, e se há uma coisa rentável ou não, e se esses recursos devem ser alocados para outro empreendimento ou devem ser poupados. Não é uma questão de bondade ou inteligência daquele que gere os recursos. Nem mesmo o mais virtuoso dos engenheiros ou cientistas seriam capazes de efetuar o cálculo. Porque aqui temos o que Hayek chamava de falta de conhecimento. Os preços sabem aquilo que jamais teremos capacidade de calcular. Nem mesmo o homem socialista, que sobrepõe os interesses da comuna sobre o seu, ou os dirigentes socialistas mais bem-intencionados e fiéis aos seus ideais, e abundantes sociedades seriam capazes de remediar isso. É impossível a alocação de recursos em uma sociedade socialista. Assim, sempre culminará em desperdício, empobrecimento e ineficiência. A alocação de recursos sempre será arbitrária, ignorando todas as informações que poderiam nos guiar para uma mais eficiente alocação. Se inscreva no canal, curta nossa página no Facebook, compartilhe os nossos vídeos, não se esqueça de acessar a descrição do vídeo para obter os artigos, assista os nossos 2 últimos vídeos e obrigado!